A palavra de Deus em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, é um texto bem conhecido nosso. 7 versículos apenas, o relato do nascimento de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmãos, antes de falar propriamente no texto, tem uma situação que eu preciso relatar porque ela se aplica ao que eu quero dizer aqui. Em 1996 eu fui para Campinas, eu fui morar em Campinas. Eu comecei o meu curso de teologia no Seminário Presbiteriano do Sul. Quando voltei em 99, a essa altura, eu tenho um irmão mais velho, 1 ano e 3 meses mais velho, ele havia casado, e eu tenho uma irmã 8 anos mais nova que eu, meu irmão tinha saído de casa. Eu decidi, então, que eu moraria com a minha mãe, porque, minha mãe, só estava minha mãe e minha irmã, eu moraria com elas. Bom, cheguei em casa e eu já disse, quem é da igreja sabe, eu já disse, tem um filme Minha Mãe é uma Peça, a minha mãe é uma figura, ela é quase uma peça e a gente tem pérolas maravilhosas dela. E é interessante, assim, a minha mãe tinha uma certa dificuldade em respeitar os limites da maternidade, sabe? Vou te dar um exemplo. Quando eu saio para ir para o seminário, eu estava do alto dos meus 18 anos. Quando eu voltei, aos 22 anos de idade, eu fui ordenado pastor. Eu já era um rapazinho, né? Então, eu já havia ingressado na vida adulta. Eu estava pastoreando uma igreja e eu chegava em casa, minha mãe dizia assim: filho, sabe aquela camisa? Eu falei, sei. Ela falou, eu dei. Passou alguém aqui, eu dei. Eu falei, não é legal, não. A gente começou a ter problema. Coisas do tipo, chegava uma correspondência, ela havia aberto a correspondência. Isso acabou gerando entre nós um certo conflito, porque eu disse, olha, não pode. E eu me lembro de uma ocasião, não me orgulho disso, e essa ocasião a gente teve uma discussão muito acirrada, e essa discussão me fez muito mal. E eu disse para ela assim, mãe, eu não vou mais discutir com a senhora assim, qual é a solução? Eu não posso morar aqui, eu tenho que caçar meu canto. Essa altura do campeonato, a Dani já estava desesperada para casar comigo, ela não está aqui hoje, então eu posso dizer isso. Eu falei, bom, o casamento à vista, eu procurei um canto, aluguei um apartamento, a gente adiantou o casamento, e essa foi a história. Mas o que eu me lembro é que eu disse categoricamente para minha mãe, não dá para a gente morar junto. Não dá. E a gente não se entende, a senhora ultrapassa os limites, para a gente ficar em paz, eu vou para o meu cantinho lá. Gente, passaram-se os anos, nem sei quanto tempo depois, um dia, recebo eu um telefonema da minha mãe, bravejando ao telefone, Adriano! Falei, que foi, mãe? Ela disse, a sua irmã está me dizendo aqui que você saiu de casa porque a gente brigou? Eu disse, é verdade. Ela disse, eu não lembrava. Pá, desligou o telefone da minha cara. Fala se não é uma figura. Por que eu estou dizendo isso para você, gente? Por que eu estou te contando isso? Porque você já parou para refletir a facilidade que a gente tem de perceber os erros dos outros e a dificuldade que a gente tem de enxergar as nossas próprias falhas? Jesus dá um nome para isso. Jesus usa uma metáfora quando ele diz que a gente tem a capacidade de enxergar o cisco no olho do irmão e muita dificuldade de perceber a trave que está em nosso olho.
essa tendência ela pode manifestar tanto a dureza do coração ou coisa muito pior. O fato é que admitir as faltas, perceber acusações ou pecados que a gente acusa na vida do outro, quando é em nós, não é tão fácil assim. Bem, quando nós chegamos aqui nesse texto, é preciso que você tenha algumas informações no que diz respeito ao contexto em que Jesus nasceu. Jesus nasce na Palestina, ali em Israel, em Belém de Judá, mais precisamente, e quando é desse tempo, o Império Romano era a grande potência que dominava naquele lugar. E acontece que... E aí a Bíblia cita duas figuras. A Bíblia cita o imperador Augusto César e a Bíblia cita o governador Quirino. É fato que os imperadores romanos... O Império Romano tinha uma extensão enorme. Batia lá em parte da Ásia, norte da África, boa parte da Europa, toda aquela região ali do Oriente, Palestina, enfim... era extenso e, portanto, governadores romanos, para manter esse império coeso, uma das coisas que ele fazia era designar governadores para as diversas regiões. Um dos recursos que esses governadores tinham no que diz respeito aos impostos, a taxação de impostos, era fazer o recenseamento, porque ali se tinha o controle de quantos homens e mulheres de uma idade determinada e portanto, se pagava individualmente esses impostos, e essa era uma estratégia. Por causa desse recenseamento, José e Maria, que moravam numa região mais ao norte de Israel, chamada Nazaré, da região da Galileia, eles precisam voltar e ir para o sul, subirem em direção a Belém, porque era a regra que o recenseamento você fosse cadastrar-se na sua cidade de origem. IBGE é coisa antiga, se você não sabe, viu? Portanto, o que a gente encontra aqui é que a família de Jesus, então, migra. A família de Jesus vai a Belém, a cidade natal de José, que é descendente de Davi. E eis aqui o cumprimento de uma profecia. E aqui nós chegamos nos versículos que eu quero chamar a atenção de vocês. 2 versículos, versículo 6 e versículo 7. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou deitou numa manjedoura, e diz a Bíblia, porque não havia lugar. O fato é que, com todo esse movimento das pessoas indo para suas cidades de origem para se cadastrarem, as pensões possivelmente estavam abarrotadas de gente. Portanto, há uma outra opção também, porém há uma outra possibilidade do que tem acontecido. É que José tenha tentado se hospedar em casa de familiares e essa casa já estava abarrotada de gente. O fato é que, por intencionalidade de rejeição ou não, Jesus não encontrou espaço de hospedagem nas casas ou na hospedaria. E eles foram para uma parte mais abaixo da casa, que era a estrebaria, separada apenas, às vezes, por um nível para onde os animais ficavam. E o texto diz porque não havia lugar para eles. Isso é o que me chama a atenção. Presta bem atenção no que eu quero pensar nessa noite com vocês. A história de Jesus, ela foi marcada por perseguições, por lutas, por rejeições. Jesus foi hostilizado e condenado pelas autoridades romanas. Sabe por quê? Porque não havia lugar. Não havia lugar para Jesus no coração daquela liderança, no coração de boa parte daqueles que ouviram a mensagem de Jesus. E eu quero chamar a sua atenção aqui para o fato de que, de muitas formas e muitas maneiras, nós também dizemos para Jesus, aqui não há lugar para o Senhor.
Você lembra que eu acabei de contar a história da minha mãe, a nossa dificuldade de perceber as nossas faltas, mas a nossa facilidade de enxergarmos nos outros? Eu tenho a impressão de que quando nós lemos um texto como esse, boa parte, ou a maioria, ou todos nós, rapidamente estamos prontos a dizer: gente, que absurdo, o pessoal não deu lugar para Jesus. Mas você já parou para pensar que de uma forma ou de outra, sutil, em algum momento da nossa vida, a gente diga a mesma coisa para o mestre? Não há lugar? Não há lugar, Senhor. Aqui não. E é isso que eu quero pensar para vocês, pensar com vocês quando isso acontece. Eu acho que isso acontece de 3 formas. A primeira delas acontece no mundo secular que a gente vive. Não há lugar. Gente, essa palavra é uma palavra usada de tantas formas, mas o que eu estou chamando de secular? Eu acho que a gente pode pensar em 3 aspectos. Por exemplo, um Estado secular ou o Estado laico é um Estado onde a religião é separada do Estado e das leis, e isso é uma coisa boa, tá, gente? Aliás, a reforma protestante foi muito importante para essa separação desse poder entre o Estado e a própria igreja. Essa é uma forma em que a gente usa a palavra secular, mas há uma outra forma, talvez um pouco mais abrangente. O indivíduo secular, ou o indivíduo secularizado, o que é esse indivíduo? É esse indivíduo onde a sua vida ela passa a ficar cada vez mais distanciada de qualquer valor ou princípio cristão ou religioso de uma forma geral. A pessoa secular ou secularizada, ela não acredita que haja nenhuma manifestação sobrenatural. Tudo que existe é o aqui, o agora, é esse mundo de carne e osso. A era secular vai além do indivíduo, abrange a cultura e o tempo que a gente vive. Essa transcende as 2 primeiras formas de secularização que eu falei. Ou seja, para muitos indivíduos seculares, olha o tempo que a gente vive, a manifestação religiosa, ela é ofensiva, ela é opressora e ela é potencialmente perigosa. Portanto, eu preciso te perguntar o que o Natal tem a ver com isso. Uma das datas mais comemoradas no mundo tem se tornado um evento meramente de confraternização, expectativa de paz e de melhoras para o mundo. Substituímos o Natal pelo politicamente correto boas festas. E agora, o Espírito de Deus é substituído pelo Espírito natalino ou a magia do Natal. As manjedoras encolheram de tal forma que ficaram escondidas atrás do Papai Noel e das suas renas. Sabe por quê? Porque não há lugar. 2015 eu fui a Gramado, cidade linda, recomendo vocês irem. Fui com a minha esposa e a gente teve o privilégio de assistir a primeira apresentação do espetáculo do evento chamado Natal Luz. E foi muito curioso, presta atenção, era um evento natalino e o espetáculo Natal Luz tinha por objetivo contar a história de Jesus. O nome do espetáculo era Eu Sou Maria. Eu já falei, mas não era para ser de Jesus? Ok. O espetáculo começou, eu falei, gente do céu, isso aqui é a abertura do Criança Esperança. Olha a fala da personagem ali que representava Maria. A ideia era contar a história do nascimento de Jesus a partir da perspectiva de Maria. E a fala de Maria foi: eu sou aquela que desde sempre representou o universo, a criação, a terra. Eu sou a mãe de todos os deuses. Eu disse, ué, essa Maria aí tá diferentosa demais. Final do espetáculo, sabe qual foi a minha conclusão? Faltou a luz no Natal Luz. Faltou a luz de Jesus. Eu escrevi um texto depois e publiquei, chamado a Natal Luz Sem Luz. Um amigo lá de Gramado pediu, falou, Adriano, deixa eu publicar num jornalzinho local aqui. E me entristeceu tanto, porque é um reflexo dessa cultura secularizada. A gente comemora o Natal
e é capaz de nem chamar o convidado que dá razão a essa comemoração. Segundo lugar importante. Outra forma de nós dizermos não há lugar. O nosso cristianismo secularizado. Bem, até aqui talvez você tenha, ou boa parte dos que aqui estão presentes tenham concordado comigo e você diz, puxa, é uma pena que isso tudo aconteça. Mas presta atenção. Você diz que não é um indivíduo secularizado. Você diz, pois bem, eu estou na igreja, eu vim aqui ouvir uma cantata de Natal, eu gosto das histórias de Natal. Mas presta atenção em algo que é muito importante. A secularização do nosso coração, da nossa mente, que faz parte dessa, que está envolta nessa cultura, ela pode se dar de formas muito sutis. Muito sutis. E o que acontece, então? O que acontece é que, sem perceber, embora nós nos definimos como cristãos, na prática, o cristianismo tem poucas implicações nas nossas vidas. Você diz, eu sou cristão. E aí, então, eu preciso te fazer uma pergunta. Como o seu cristianismo influencia as suas escolhas? O seu cristianismo é levado em consideração na escolha da sua carreira profissional? O seu cristianismo ou a sua fé em Jesus, ela tem algum peso na hora de você escolher o seu casamento? Se você acha que o seu cristianismo não tem nenhuma relação com alguns desses aspectos, eu preciso dar a notícia para você que sua mente foi secularizada. Sabe por quê? Deixa eu fazer mais perguntas. Como o seu cristianismo, por exemplo, influencia a sua vida financeira? E presta atenção que eu não estou falando ou unicamente de dar dinheiro para a igreja. Eu estou dizendo o que move a sua vida profissional. O que move os seus objetivos. O que é determinante para você na relação com o trabalho? Lucro? Acúmulo? Seu cristianismo não tem nada a ver com o seu dinheiro? Há espaço para generosidade nas suas finanças? Como o cristianismo afeta ou influencia os seus relacionamentos? Como o seu cristianismo é vivido? Gente, ele é apenas uma opção entre as outras? Ele é apenas um apêndice, um penduricalho do seu coração? Sua mente foi secularizada. Aqui eu quero falar sobre o último aspecto, e esse toca a nós, sobretudo nós que nos dizemos cristãos comprometidos. Um cristianismo descomprometido. Ou um cristianismo, eu diria que muitas vezes insubmisso. Presta atenção. Não há lugar. É muito curioso a gente pensar que, e eu continuo desafiando você, a gente olha para a vida de cristãos que professam, pessoas que professam a fé cristã, e é muito interessante, é um fenômeno muito comum que acontece. Não sou eu que me adequo aos princípios e valores expressos na palavra de Deus. Eu tento adequar os princípios e valores da palavra de Deus àquilo que eu entendo que é importante. Sabe por quê? Porque não há lugar. Aliás, a gente precisa estar bem atento, irmãos queridos, estejamos bem atentos, porque há em todos nós a tendência, e todos nós corremos o risco de muitas formas, algumas bem sutis, fecharmos as portas na cara de Jesus, dizendo, Senhor, aqui não. Nesse lugarzinho aqui, não há lugar. Quando isso acontece? Quando a gente ignora o que Ele nos instrui com a sua palavra. Quando a gente prefere agir em conformidade com os nossos corações endurecidos. Quando a lei que opera as minhas ações e os meus impulsos não são as leis de Deus, mas são as leis do meu coração. Eu estou dizendo, não há lugar. Deixa eu te dar um exemplo que correlaciona talvez de maior ou menor forma com todos nós. Essa semana
eu terminei de ler uma biografia de um pastor que gosto muito por causa da sua teologia pastoral, o Eugene Peterson. Ele escreve muitos livros para pastores. Ele faleceu em 2018. Eu tinha lido a biografia dele e vi essa história recontada agora, tinha lido na autobiografia, e agora na história contada por um outro autor que faz a sua biografia. E olha que coisa interessante. Ele conta a história de quando Eugene Peterson era criança. Toda escola tem um valentão e não era diferente. O Eugene tinha um valentão na sua escola, que era um rapaz chamado Cecil Zachary. O valentão frequentemente batia em Eugene depois da aula, dava uma surra nele ao final de todas as aulas. Eugene suportou essa situação com muito temor do Senhor e versículos bíblicos na cabeça, mas até que um dia, gente, ele explodiu. Abre aspas, eu vou ler aqui a descrição do pastor Eugene Peterson sobre esse evento. Foi quando aconteceu, nada premeditado, completamente atípico. Algo estalou dentro de mim. Por apenas um momento, os versículos bíblicos desapareceram da minha consciência e eu agarrei Cecil. Para minha surpresa, e a dele também, eu percebi que eu era mais forte do que ele. Derrubei-o ao chão, sentei-me sobre o peito dele, prendi os braços com os meus joelhos. Era inacreditável. Eu estava ali. Ele estava ali debaixo de mim, impotente, à minha mercê. Era bom demais para ser verdade. Dei alguns socos no seu rosto. Foi tão bom que eu soquei novamente. O sangue escorria do seu nariz. Um lindo carmesim na neve. A essa altura, outras crianças torciam. Gente, isso acontece bem nas escolas, né? E diziam para eu bater mais. Acerta o olho! Quebra os dentes! E eu disse a Cecil, você desiste? Ele negou-se a dar-se por vencido. Bati novamente nele. Mais sangue, mais torcida. Agora a plateia fazia aflorar o que havia de melhor em mim. Foi então que a educação cristã voltou à minha mente. Ordenei a Cecil, diga, creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Cecil, nada. Bati mais uma vez, mais sangue. Tentei outra vez, diga, creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Ele confessou o Senhor. Cecil foi o meu primeiro convertido a Cristo. Foi a primeira vez que Eugene socou o evangelho em alguém. Presta atenção. Percebe a diferença sutil entre a legítima autodefesa e o prazer de ver o sangue escorrendo no nariz do nosso inimigo? Sabe o que Eugene fala depois disso? Ele fala algo que me chamou a atenção. Ele disse que ele era criança. Na primeira vez na vida dele, ele se deu conta do quanto o coração dele podia ser perverso. Primeira vez que ele ficou assustado e ele percebeu que ele vive num mundo que de fato jaz no maligno. Quantas não são as situações que a gente, para melhorar, a gente soca em nome de Jesus? Quantas não são as situações que nos nossos corações a gente diz assim, Senhor, aqui não há lugar. Quando eu retenho perdão, Senhor, aqui não há lugar, aqui o Senhor deixa que eu mando. Quando na solidão ou na privacidade do meu quarto eu dou vazão aos meus desejos e procuro toda sorte de sujeira na internet, eu estou dizendo, Senhor, agora para fora, porque aqui não há lugar para pureza. Quando eu simplesmente ignoro os domingos que nós chamamos de dia do Senhor, e não é de forma protocolar, porque a gente entende que a gente precisa dedicar esse dia a Deus, a gente diz, Senhor, não há lugar. Não há lugar. Quando eu sou movido pela avareza e o trabalho e o dinheiro me escravizam, eu estou novamente dizendo, Senhor, não há lugar. Irmãos queridos, quantas não são as formas? Jesus
Aqui não, aqui são as minhas regras. O Senhor pode mandar em outras áreas da minha vida. Existem 1 milhão de maneiras de nós fecharmos as portas do coração para Jesus. Aqui o Senhor não entra. E aqui eu quero concluir dizendo algo para você, que vem aqui celebrar o Natal. Nós temos a obrigação de lembrar para você qual é o sentido dessa adoração, dos cânticos que exaltam o nome desse bebê na manjedoura. A celebração do Natal, ela tem implicações eternas. Cristo veio a esse mundo para o nosso resgate, porque nós precisamos dele. Porque não há em nós bondade suficiente. Porque a gente é falho. Porque a gente é pecador. Mas há uma questão desafiadora para mim e para você. É que o seu chamado para nós é um chamado de entrega plena, absoluta, sem reservas. A fé cristã é essencialmente uma vida de abnegação. É um chamado radical. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, a achará. Eu e você, meus queridos irmãos, eu e você nunca podemos nos esquecer que se nós continuarmos dizendo para ele não há lugar, um dia seremos nós que dele ouviremos: Adriano, aqui não há lugar para você. Nós precisamos nos lembrar que se hoje nós fechamos as portas para Cristo, um dia será Ele que fechará os portões celestiais na nossa frente. Não há lugar para você. Você entende a seriedade do Natal? Desse Cristo que veio e que demanda de você essa entrega e que pede para você: abra as portas do seu coração, deixa eu me hospedar aí, deixa eu habitar aí, deixa eu reinar aí. Todos os aposentos, tire a chave de todos e as entregue a mim. Entregue a sua vida, porque você vai encontrar uma vida muito maior. Aqui eu quero encerrar com um convite de C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, quando ele fala da entrega. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz: entregue-se, pois assim você encontrará a si mesmo. Perca a sua vida para salvá-la. Submeta à morte, a morte cotidiana das suas ambições e dos seus maiores desejos, e no fim a morte do seu corpo inteiro. Submeta-se a ela com todas as fibras do seu ser, e você encontrará a vida eterna. Não guarde nada para si. Nada do que você não deu chegará a ser verdadeiramente seu. Nada que não tiver morrido antes chegará a ser ressuscitado dentre os mortos. Se você buscar a si mesmo, no fim encontrará o ódio, a solidão, o desespero, a fúria, a ruína e a podridão. Se buscar a Cristo, o encontrará, e junto com ele encontrará todas as coisas. E no seu coração, há lugar?